A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos, acabei de chegar do trabalho faz pouco tempo. Agradeço a Deus, por estar em casa. E quero deixar para nossa meditação na palavra do Senhor, lá em Marcos 16 e o verso 15. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16 e o verso 15 e 16 segue falando de tanta coisa boa. 17, 18 e assim sucessivamente diz: aonde colocar a mão, Deus vai dar saúde, vai restaurar. Ainda que beba alguma coisa mortífera, nenhum dano fará. Então Deus nos deu autoridade. Quando se trata de autoridade, tenho anunciado o evangelho nas ruas, nos ônibus, nas praças. Meus queridos, há vários tipos de chamada. Quando Jesus ele chama o ser humano, seja homem ou mulher, ou jovem, de imediato Deus já está dizendo: ide pregai o evangelho. Dê de graça, que de graça recebeste, que é a minha palavra. Ou seja, é uma obra missionária. Quando se trata de missões, até quem se engane, acha que a missão, a pessoa tem que sair daqui para tal país, tem que ter um título de missionário. Se não for ungida missionário, não é missionário. Estão enganados. Cada uma cabeça um mundo, cada um pensa da forma que acha que está correto. Quando Jesus chama o homem e a mulher, já está dando a ele uma obra missionária. Agora, existe aquele missionário local, ele prega na sua própria localidade. Existem os pregadores de evangelho, que é diferente de pregador e missionário, que pregador é aquele que prega só na congregação. Fulano, ele é o pastor da igreja, ele é o dirigente da igreja, ele é o diácono da igreja, o presbítero da igreja, então ele prega só lá. Então ele é aquele missionário local na congregação, levando a palavra para outros. Não é uma obra missionária de ir de país em país, porque quando se trata de missões, é o camarada negar-se a si mesmo. Tem coisas que ele ama, ele ou ela, que vai ter que largar e aguentar, não é brincadeira. Aguentar os obstáculos, passar por cima das consequências, rejeitar coisas que ele ou ela ama. Então, quando se trata de obra de missões, existe com certeza um decreto de Deus. Quando Jesus chama qualquer um que vem para a obra dele, e esse é batizado com o Espírito Santo dessas águas, de imediato, quando ele vem, que se entrega para Jesus, já recebe este título de missões para fazer a obra de Deus. Porque ninguém é convertido, não convencido, convertido e vai ficar em casa sem fazer a obra. Dentro dele há de missões. Eu anuncio o evangelho no ônibus, nas praças, hospitais, dentro de presídio, nas esquinas das ruas, veredas de rua, centro de cidades, em algumas ruas, as mesmas, completa de gente. Saio daqui para São Paulo, pregar o evangelho em São Paulo, em outras localidades, Toritama, Santa Cruz. Quer dizer que isso não é missão? Para que vocês entendam, o que é missão? Missão é somente ter um título de missionário. E eu fui para os Estados Unidos, eu fui direto para a África do Sul. Meus queridos, quando se prega na rua, já é um missionário. Quando se prega no local, é um missionário local. Quando se prega dentro de um estado, é aquele missionário estadual. Quando ele vai para outros países, é um missionário, porque está embarcando para outros países. Já é uma missão mais longa, mas não deixa de ser missionário. Quando se trata de missões, alguém orando, intercedendo, alguém ajudando, quando ajuda os missionários com dinheiro, quando ajuda com o joelho no chão dobrado, quando ajuda dando uma cadeira, dando um som, tudo isso é missões. Quando ele doa a sua vida, isso é missões. Temos que saber o que é missão. Missões, temos que destacar com Deus. O apóstolo Paulo, ele foi missionário. Pedro, pastor de igreja, mas também foi missionário.
Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. Jesus pregava dentro da Galileia, pregava fora, Samaria, ele saía em vários lugares pregando o evangelho, ainda que rejeitado. Jesus multiplicava pães, ajudava o próximo. Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. Só vivia pregando a palavra. Então, Jesus não pregava só no local, mas ele pregava em outras localidades. Não operou muito onde ele nascera, porque o pessoal rejeitara e ele disse, o profeta na sua própria pátria não tem valor. Ele é rejeitado, não é honrado. Então, por esse motivo. Mas Savonarola, João Hanse, Martinho Lutero, todos foram missionários na sua época, locais, e aqueles que saíram para outros lugares, como Daniel Berg, Bonavingre, que veio da Suécia. Porque Deus mandou, vai para tal lugar pregar o evangelho. Tornou-se missionário. Aí a igreja cresceu, até hoje tem crescido. Quando Deus diz aqui a mim, tu vai para o outro lado, eu tenho uma obra a fazer através de você em São Paulo. Aconteceu muitas vezes. Deus me levou para São Paulo e lá ele salvou, libertou pessoas, curou pessoas de enfermidade, de morte. Isso é missão, missionário. Missionário não é só eu chegar em São Paulo, abrir uma congregação. Eu sou um missionário puro porque abri uma congregação. Não. Lá pessoas se convertem e ficam nas congregações do Belenzinho e outras. Para que vocês entendam. Então, quando se trata de obra de missões, tem que ter o maior cuidado para não ferir, não machucar os nossos queridos e amados irmãos. Lembre-se disso. Tem o meu pastor, Mário Júnior. Ele é um missionário. Mesmo na congregação lá onde ele está. Quando ele sai para o presídio, quando ele prega o evangelho na rua, está fazendo obra de missões na rua através de um som. Quando entrega uma literatura, obra de missões, a igreja foi chamada para missões. Agora, existem aqueles que são destacados pela própria igreja. A igreja chama, apresenta ele no meio dos irmãos, até unge para a missão ele ou ela, aí é tratado de missionário, aí envia para outros países. Mas nem todo mundo que recebe um título de missões faz missão. Para que vocês entendam. Porque tem pessoas que até ele é ungido para tal obra, mas não cresce a obra fica parada. Por quê? Porque o que Deus deu, ele, aquele dom, não é para ser destacado ali onde ele foi colocado, muitas vezes até pela própria igreja, convocado pela igreja, a igreja ora, ungido pela igreja, e Deus vem através da igreja, mas a pessoa não tem aquela vocação. Tem também este lado. Mas tem outros que a igreja muitas vezes nem enxerga, nem vê ele, nem vê ela, mas tem um título dado por Deus, onde ele bota o pé, onde ele fala a palavra, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, a igreja cresce, a igreja é impactada, porque sente o poder de Deus através dele e através dela, que tudo é dons dado por Deus. Agora, missões, claro, que Deus chamou todos para missões, mas nem todos se destacam, para que vocês entendam. Deus chamou todos. Agora tem aquele que ele vai e Deus abre o leque e Deus se manifesta de uma forma especial. Tem outros que vai para a igreja, quando chega na igreja, o dom que Deus deu, ele presenteou, dentro da obra de missões, é oração. Ora, Jesus, abençoe fulano que está pregando, abençoe fulano que vai sair daqui para cantar em tal estado, abençoe fulano que vai para outro país, mesmo fazer uma visita, mas vai falar do Senhor lá. Abençoe. Então Deus vai tratando e abençoando. Quando se trata de missões, missões é ajudada através também, quando alguém dá o dízimo, quando alguém dá uma parcela, justamente para a obra de missões. Então tudo isso é missões. Tem um culto direcionado a missões. Trata-se só de missões, ensinando qual é o versículo que tem que pregar, a palavra que tem que ser destacada, ensinando dentro dos termos de missões, para que vocês entendam. Vamos fazer missões. Missões é feita no trabalho, a missões é feita na escola, missões é feita na rua, missão é feita dentro do ônibus, a missão é feita no bairro onde você mora, a missão é feita quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para Brasília, quando você vai para o Rio de Janeiro, quando você vai para São Paulo. Então, quando você põe um ônibus ou um avião, você dá uma literatura, está fazendo missões.
Quando alguém está passando, sabe, por uma fase, você chega, Jesus te ama, já é missões. Deus tem um plano na sua vida, meu querido, sem conhecer a pessoa, missões. Agora, se eu fecho a boca, então não estou fazendo missões. Para que vocês entendam. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, ide por todo mundo e no seu evangelho a toda criatura, diz a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, e o arco dos fortes foi quebrado e Deus cinge de força. Eu vou dar um exemplo, a minha esposa que acabou de passar aqui, lá no trabalho que ela trabalha, ela sempre fala do amor de Jesus para a patroa. Às vezes a patroa está naquele estresse, aquela agonia, fala, olha, Jesus te ama, leia a Bíblia, olha, Deus tem um plano na sua vida. Aí foi no fim, ela fala um versículo aí, a Bíblia diz assim, 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 está fazendo missões no trabalho. Missão, obra de missão, é o que Jesus chamou todo mundo. Dê de graça o que de graça recebeste, que é a minha palavra. Agora, título é uma coisa e chamada de missões é outra, porque título qualquer um pode ter. E pode até não exercer e outros exerceres. E quem não tem o título, exercer muito bem a obra de missões em qualquer lugar da terra, em nome de Jesus o Eterno. Amém.